Olá, mais uma aula de física então. Agora a gente vai começar a falar sobre força de atrito. A gente já viu que força é a interação entre corpos, não é isso? E é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem, além da intensidade, né, da quantidade, ela tem direção e sentido. A força de atrito, ela é a interação entre corpos, porém, esses corpos têm superfícies rugosas, superfícies imperfeitas. Então, o que acontece? Quando um corpo toca no outro, isso aqui, por exemplo, como as superfícies não são perfeitamente lisas, então o que acontece? Quando um corpo desliza sobre o outro, vai surgir uma força contrária ao sentido de movimento. Então, a força de atrito nada mais é do que uma força contrária ao sentido de movimento entre o contato de duas superfícies imperfeitas, tá certo? Então a gente pode ter dois tipos de, uh, de força de atrito. A força de atrito estática e a força de atrito dinâmica, tá bom? Ele não quer... isso. Agora passou demais. Então, qual a diferença, então, da força de atrito estática e da força de atrito dinâmica? A força de atrito estática, deixa eu só tentar, eita, demora um pouquinho. A força de atrito dinâmica, ela pode ser chamada também de força de atrito cinética, tá bom? Aqui. Mas antes vamos comentar sobre como calcular a força de atrito. Nós usamos essa formulazinha aqui, ó, força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes normal. Lembra que quando a gente estudou a terceira lei de Newton, nós estudamos os tipos de força? Aí tem de tração, peso, normal. Então, essa normal aqui é aquela que nós estudamos, tá? Por que que eu uso normal? Porque uma superfície, um corpo vai estar em contato com o outro, então vai ter uma superfície ali, né? Todas as vezes que você tem um corpo sobre uma superfície, você tem necessariamente a força normal, certo? O coeficiente de atrito, ele é uma propriedade do próprio material, que é feito essa superfície, tá? Cada material tem o seu coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito, ele é adimensional. O que é isso? Ele não tem uma dimensão, ele não tem uma unidade de medida. Ele é sempre menor que 1, tá certo? Esse coeficiente de atrito, ele vai depender da imperfeição de cada superfície, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, então, tem força de atrito estática e força de atrito dinâmica. A força de atrito dinâmica também pode ser chamada de força de atrito cinética, tá? A força de atrito estática, como o nome já diz, ela é uma força que acontece quando o corpo está parado. Então, se o corpo não está em movimento, nós temos a força de atrito estática, certo? Por exemplo, eu nesse momento, eu estou sentada em uma cadeira. Eu tenho aqui uma força de atrito estática, porque o meu corpo, né, está sobre uma superfície, que é a cadeira, certo? Então eu tenho uma força de atrito. A mesa com que o meu computador está apoiada tem uma força de atrito estática. Por quê? Porque o meu notebook não está se movimentando e ele está sobre uma superfície rugosa, ela não é perfeitamente lisa, tá bom? Repara que eu disse perfeitamente lisa, não disse lisa, tá? Existe diferença entre lisa e perfeitamente lisa. A lisa, ela tem um coeficiente de atrito bem menor, mas ainda assim o corpo, quando você coloca lá, ele não vai sair deslizando sozinho, tá bom? Para vocês entenderem
Imagina um carro quando ele é encerado. O carro está limpinho, acabou de ser polido. Se você colocar um copo sobre o capô, esse copo vai deslizar, vai cair, vai deslizar. Passa alguns minutinhos, né? Ele está num ambiente assim, então vai encher de poeira. Se você colocar esse mesmo copo lá em cima, ele não vai deslizar. Por quê? Porque tem impurezas lá. Tem poeira. Então essa poeira vai provocar uma força de atrito estática. E o que acontece? O movimento não ocorre sem a ação de uma força, tá certo? Então, para a gente calcular a força de atrito estática, força de atrito. O Ezinho significa estático, porque ele vai estar sem movimento, né? Vai estar em repouso, é igual ao coeficiente de atrito estático vezes normal. Qual a diferença, então, do coeficiente de atrito estático e dinâmico? O estático, ele vai ser sempre maior do que o dinâmico. A força de atrito estática é sempre maior do que a força de atrito dinâmica. Vocês já vão entender, tá? Mas, repare que a fórmula é a mesma, né? A única diferença é que a força de atrito estática, você vai estar com um Ezinho lá, indicando que é uma força onde o corpo está parado, tá bom? A força de atrito dinâmico ou cinético, ela ocorre quando o corpo está em movimento, certo? Para a gente calcular a força de atrito estático com Dzinho, ó, né, o FAT Dzinho aqui, força de atrito estático dinâmico, ou Czinho de cinético, tanto faz, tá? É igual ao coeficiente de atrito dinâmico, o Dzinho, né? Ou C de cinético, tanto faz, vezes normal. Então, veja bem. Eu falei para vocês que a força de atrito estática é maior do que a força de atrito dinâmica, não é isso? E, consequentemente, o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão entender. Todo mundo aí já deve ter empurrado algum móvel em casa, né? Ajudado a mãe aí, o pai vai empurrar algum objeto. Quando você está empurrando, parece que esse objeto está, e ele não sai do lugar, parece que ele está pesado. Quando ele entra em movimento, parece que você diminui a força, né? Parece não, é isso que acontece. Quando o corpo está parado, a força de atrito é maior. Depois que ele entra em movimento, ela diminui e a força de atrito passa a ser menor, né? Então, o que acontece? Por que isso acontece? Porque esse coeficiente em movimento, ele é menor do que quando o corpo está parado, certo? A força de atrito máxima é aquela em que o corpo está na iminência de movimento. O que é isso, professor? Iminência de movimento. Iminência de movimento é quando você empurra e o corpo está quase se movimentando, mas um pouquinho o corpo entra em movimento. Quer dizer, aquela fração de segundo antes do corpo entrar em movimento. É a maior força de atrito que você tem. Depois disso, ela diminui, porque aí o corpo entra em movimento e a força de atrito diminui, tá certo? Bom, como é que a gente calcula, então? Vamos ver como é que a gente aplica essa fórmula, tá? O exercício diz assim, ó, um bloco de peso igual a 100 newtons. Peraí, peso tem o mesmo valor de normal, não é isso? Então, eu posso dizer que a normal desse corpo aqui é 100 newtons, certo? Então, a normal, 100 newtons. Por quê? Porque peso tem o mesmo valor de normal. A gente já falou sobre isso. É arrastado com velocidade constante sobre uma superfície horizontal. Por que a gente fala que é uma velocidade constante? Porque se a velocidade muda, a força de atrito muda também, tá certo? Por isso que ele está dizendo que é uma velocidade constante. Determina a intensidade da força de atrito da superfície sobre o bloco, sendo o valor do coeficiente de atrito 0,4. Coeficiente de atrito, representado por essa letrinha aqui, μ, tá? Vale 0,4. Repara que ela é adimensional, não tem unidade de medida. Então é simples, ó, eu quero a força de atrito, eu tenho o valor do coeficiente, que é 0,4, tenho o valor da normal, que é o mesmo valor do peso, que é 100.
Então ficou força de atrito igual a 0,4 vezes 100. 0,4 vezes 100, 40 newtons. Então, força de atrito é isso, nada mais é do que uma força contrária ao sentido de movimento. A gente encontra com força de atrito igual a coeficiente de atrito vezes normal. O coeficiente de atrito ele é característico de cada superfície. A gente tem o atrito estático e o atrito dinâmico. O estático é quando o corpo está parado, ele é sempre maior do que o dinâmico. O dinâmico é quando ele entra em movimento. A força de atrito máxima, a maior força que eu tenho, ela é estática. É quando eu começo a empurrar? Não, é quando eu já estou terminando de fazer a força e o corpo entra em movimento, tá certo? Então, aquela força onde o corpo começa a se movimentar é a força de atrito máxima. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima aula. E eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, entre em contato pelo WhatsApp, tá bom? Até a próxima aula.